Hoje eu vou explicar a diferença entre transtorno de personalidade narcisista e traços de personalidade narcísicas. Traços de personalidade, eu tenho uma boa notícia porque esse tem cura. Tem como a gente trabalhar com a pessoa na terapia, na forma como cuida dela, se relaciona com ela, já o que não acontecia no transtorno de personalidade narcisista. Ele é mais aprendido, ou seja, mais pelo meio como a pessoa vive, da onde ela está inserida, do que genético. Então, ela tem também alguns traços, não são todos como no transtorno de personalidade. Então, é aquela pessoa que gosta de atenção, que gosta de ser melhor em tudo, de mostrar, é uma pessoa também extremamente controladora, que ela precisa ser reconhecida como a pessoa que conhece tudo sobre determinado assunto ou tudo sobre tudo, e ter o reconhecimento para ela é fundamental. Mas diferente do transtorno de personalidade, você consegue ter um desenvolvimento dessa pessoa. Quando eu falo desenvolvimento, é conseguir ter um relacionamento com uma pessoa assim e conseguir que ela não seja tão destrutiva nesse relacionamento. Ela começa a ver que a vida dela está sendo prejudicada por isso, por essa forma de se relacionar. Ela consegue ir para uma terapia, buscar ajuda, ela ouve um pouquinho mais aquilo que os outros têm para falar. Porque ela não é, o transtorno é uma doença. Ali não, a pessoa adquiriu algumas características e não todas elas. Então, como que você pode agir com pessoas que você percebe que tem isso, essa necessidade de controle, essa necessidade de adulação? Você pode começar a aprender a falar não. Você começa a ensinar essa pessoa, não é assim, não posso fazer isso nesse determinado momento que você quer, mas a gente pode negociar e fazer de uma outra forma. Então você começa a dar limites para essa pessoa, ensinar que você não está à disposição dela sempre que ela quiser. Você tem a sua vida, você tem o seu momento e que você pode compartilhar com ela outros momentos, e aí você vai conseguindo aos poucos ver que assim, o mundo não gira em torno daquela pessoa, que tem outras coisas além dela. E essa pessoa com traços narcísicos, ela consegue aos poucos ir para uma terapia e entender tudo o que aconteceu com ela, para ela desenvolver esses traços e essa necessidade tão grande de atenção, de controle, de se sentir em cima, de dona de todo o relacionamento, do processo que envolve. E a gente também tem um outro caso que a gente chama que é a pessoa que tem traços narcísicos ocultos. Então é quando assim, ela não sente que ela pode ser a pessoa que está no comando, que chama atenção, que ela está ali da frente dos holofotes, que ela é a atenção máxima daquilo. Ela elege uma pessoa que ela se identifica e ela começa a colocar aquela pessoa que também é um outro narcisista, e ela se identifica com aquela pessoa e ela começa a apoiar. É como se formasse uma dupla. Botar o Batman e o Robin, o Batman sempre estava em evidência e o Robin em segundo plano. Então o Batman é a pessoa com transtorno narcisista que se alia a alguém que tem traços narcísicos e que ele fica ali dando força. Então o Robin estava sempre ali dando apoio para o Batman, mas sempre na sombra do Batman. Mas ao mesmo tempo o Robin tinha destaque porque o Batman estava ali e logo viu o Robin. Então, como ele acha que ele não tem um destaque suficiente, ele não tem um transtorno narcisista, então ele não tem essa coisa de achar que ele é um bom o suficiente, mas ele tem alguns traços, ele entra como pano de fundo de uma pessoa com transtorno narcisista. Então ele tem as características e ele se espelha. Isso a gente pode ver várias coisas dentro do ambiente corporativo, no mundo, quando a gente tem eleições, porque você acaba escolhendo um candidato que tem personalidade, tem transtorno de personalidade narcisista,
e você vota nele porque você se sente identificado com ele. Então é como se ele te representasse naquele momento e você se sente gratificado porque é como se você estivesse ali naquele holofote brilhando também. Mesma coisa no ambiente corporativo. Você adora um gestor que as pessoas às vezes não gostam, você está sempre defendendo, está sempre atrás dele, porque você se identifica com aquela pessoa e o sucesso daquela pessoa é como se fosse o seu próprio sucesso. Isso assim, seria características narcisistas ocultas. Eu não acredito que eu sou capaz, mas eu me espelho no outro. E aí eu vou dando força para aquele outro que tem o transtorno crescer ainda mais. Então aí acaba sendo uma relação muito ruim, porque os dois vão crescendo meio que fundidos, como o Batman e o Robin. Se não existe Batman, se não existe Robin. E na verdade o Robin é que não existe se não existe o Batman. Então o Robin está sempre ali grudado com o Batman porque ele depende do Batman. Então, aí é muito complicado porque é uma pessoa que realmente precisa de mais ajuda, porque ele não confia nele mesmo e ele precisa de uma outra pessoa, porque a hora que aquela outra pessoa deixa de existir, todas as características narcísicas dele vão dar uma confusão muito grande na cabeça, porque ele está espelhando tudo no outro. Então, quando você perceber que tem alguém nessa situação, essa pessoa precisa de ajuda e ela acaba aceitando ajuda mais facilmente porque ela começa a perceber que tem alguma coisa que não está legal com ela. Então, pessoas com características narcísicas, elas aceitam ajuda porque em algum momento elas percebem que alguma coisa não vai bem. Agora, para clarear um pouquinho para vocês, assim, dando alguns exemplos de pessoas com traços narcísicos. Uma pessoa que trabalha com você e ela tem sempre a necessidade de mostrar o trabalho dela, sempre precisa de alguém que vá lá, olha, você fez isso, tá lindo, tá bom, tal. E ela tem essa necessidade, mas não tão grande quanto a pessoa com transtorno. E ela consegue ouvir críticas. Então, acho que a grande diferenciação é a pessoa com traços narcísicos, ela consegue ouvir crítica, ela consegue ouvir opiniões diferentes, ela pode até achar que a dela é melhor, mas ela ouve, ela não se irrita com você quando você vai dar um feedback que não é aquilo que ela esperava, que vai dar um feedback negativo, ela consegue ouvir, então ela procura se melhorar e tentar crescer com aquilo que ela ouve. Mas no fundo ela acha que o dela estava melhor, mas ela ouve, ela consegue ter esse movimento de escutar e estar mais próximo e conseguir ter um relacionamento que ela não precise de 100% de controle. É um relacionamento onde tem uma troca, embora seja uma troca menor do que uma troca num relacionamento mais saudável, mas é uma troca menor, onde ela consegue ouvir o outro um pouco mais. Então você consegue dialogar e manter um relacionamento um pouco mais saudável com essa pessoa. Por exemplo, num relacionamento amoroso, afetivo, você consegue ter um namorado, uma namorada, que você dá feedbacks, assim, a pessoa vai tentar o tempo todo, ela quer controlar o seu celular, as suas redes sociais, quem são as pessoas que estão lá. Se você conversar e aos pouquinhos você conversando, olha, tem alguma coisa que não tá legal, você tem um controle, nós somos duas pessoas separadas, nós não somos um só. Essa pessoa, aos pouquinhos, ela vai conseguindo te ouvir e o principal, se você falar, olha, eu tô vendo que tem um problema aqui, pra gente continuar, a gente precisa que você faça terapia, nós dois vamos fazer terapia. Essa pessoa, ela pode relutar um pouquinho, mas ela tende a aceitar a terapia. Diferente da pessoa com transtorno. Com transtorno de personalidade, ela não aceita, porque ela vai falar, não, vai você para terapia, porque quem tem problema é você. E com os traços narcísicos, ela vai. Ela até vai relutante, mas ela acaba indo. Como a gente, às vezes, tem várias pessoas, vários pacientes que me perguntam, demorou muito tempo para eu perceber que eu tenho pessoas que eu amo muito, como pais, meus pais, meu namorado, que tem esses traços narcísicos. É muito parecido com o do transtorno, só que num grau mais leve. Necessidade de controle,
a pessoa, quando eu falo controle, não é aquilo, onde você está indo, meu filho, o que você está fazendo? Não, ele quer controlar 100% da sua vida. Ele escolhe quem são os seus amigos, a sua mãe ou seu pai entra em contato com seus amigos, às vezes inventa que você tem uma doença para que daí as pessoas entrem em contato com ela, para caso você, até aquele dia que a gente levanta mal-humorado, não, mas a Adriana tem um problema que ela tem alteração de humor, então já vai, sem eu saber, falar isso para todos os meus amigos. Daí aquele dia que eu tô de TPM, eu tô meio mal-humorada, não tô legal. Nossa, meus amigos já vão ficar todos assustados. Nossa, a Adriana tá com algum transtorno. Ela chegou mal-humorada aqui hoje, aconteceu alguma coisa. E aí, assim, todos os meus amigos já têm o contato da minha mãe e vão ligar para minha mãe falando: olha, a Adriana não tá bem hoje. Porque acontece isso de fato, tem casos reais que já aconteceram isso, porque é um controle absoluto. A pessoa coloca câmera na casa inteira, não com medo de que vai sumir, que vai roubar, não, mas para controlar o que as pessoas estão fazendo. Então coloca também não é o cuidado de, você tem um filho adolescente, você para ver onde ele está indo, tem assim, vai vendo onde está o rastreador no celular, onde a pessoa está fazendo, o que está fazendo, por que está fazendo o tempo todo. Então assim, tem que prestar bastante atenção, que são sempre as situações extremadas, e quando leva lá para o extremo de você controlar tudo, você quer controlar a roupa que a pessoa usa, o que ela come, o que ela vai com quem ela vai sair, o que ela vai estudar. Então são aqueles pais, isso já é no transtorno de personalidade. Então assim, qual o curso que os meus filhos devem ou não fazer, que carreira que o meu filho vai seguir. Então assim, isso é o transtorno de personalidade narcisista. As pessoas com traço, ele tem aquela necessidade, ele dá uma sugestão mais enfática. Olha, você quer fazer engenharia, mas eu acho que você deveria fazer medicina, porque medicina hoje está dando mais dinheiro. Mas eu não tenho nenhuma aptidão para medicina. Não me interessa, medicina dá mais dinheiro, então vai lá, então presta engenharia e medicina. Eu acho que nesse exemplo a gente fica clara a diferença de uma pessoa com transtorno e a outra com traços. Com teu pai ou uma mãe com transtorno vai falando: não, você não vai prestar engenharia, você vai prestar medicina porque eu quero, e medicina você vai se dar bem, você combina, você vai ser famoso, vai ganhar bastante dinheiro e vai ser feliz. Acabou, vai fazer medicina. A pessoa com traços vai virar e falar: você quer fazer engenharia? Você presta vestibular para engenharia e para medicina, daí você vai naquela que você passar. Mas vai ficar, daí se você passa nas duas e você escolhe engenharia, ela vai passar o resto da vida te falando que você teria sido mais bem sucedido, mais feliz e ganharia melhor se você tivesse feito medicina. Então, mas ela te dá essa opção, você pode fazer aquilo que você quer, mas você também vai fazer aquilo que eu quero. Com o transtorno, não. É o que eu mando, o que eu determino. Então, assim, e aí entra no extremo até de às vezes falar que o filho tem algum problema mental, um problema de saúde, e que ele é incapaz de decidir por ele próprio. Por isso que a pessoa toma as decisões pelo filho. Isso num relacionamento afetivo, também, eu decido pela minha esposa porque ela é incapaz de decidir as coisas. Quando a gente fala incapaz, não tem capacidade intelectual, emocional, e eu tenho que tomar essas decisões. E ela fala para todo mundo, e é tão convincente porque a pessoa acredita naquilo de verdade. De fato, acredito que a minha esposa tem menos capacidade intelectual que eu para resolver um problema. Então, eu vou lá e resolvo por ela porque ela tem menos capacidade. Então, eu não estou querendo manchar a imagem dela. Eu de fato acredito que ela é incapaz. E falo isso para todo mundo: olha, sou eu sempre que tenho que resolver tudo, porque ela não consegue fazer nada, porque ela é incapaz para fazer isso. E vou sempre colocando a outra pessoa para baixo, até a outra pessoa realmente acreditar que ela é incapaz de fazer as outras coisas. Bom, pessoal, o papo era esse. Eu acho que foi um assunto bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aqui de ativar o sininho, se inscrever aqui no meu canal. Deixa a opinião de vocês, dica para próximos temas que vocês gostariam. E me sigam lá também no Instagram, que lá sempre tem umas dicas mais curtinhas que vocês podem gostar também. No próximo vídeo é um assunto que tá todo mundo falando: qual a diferença entre TDAH e esquecimento? Então não percam, fique ligado que daqui a pouquinho ele vem.